Estamos iniciando o Jornal RT, edição especial de dezembro de 2025. Hoje, o nosso grupo vai analisar dois textos fundamentais publicados pela Revista dos Tribunais, das autoras processualistas que tratam de temas cruciais do direito processual civil contemporâneo. É isso mesmo, Letícia. Além de darmos visibilidade para a obra dessas duas processualistas, vamos debater o superendividamento do consumidor e os novos critérios para a fixação de alimentos. E o time não poderia ser mais preciso. Nessa semana, as redes sociais não pararam de falar sobre a prisão do influenciador Gato Preto por dívidas de pensão alimentícia. Vamos mostrar como a lei e o STJ estão lidando com quem ostenta luxo, mas tenta fugir de suas obrigações. Para iniciar as discussões, vamos falar do texto intitulado Aplicação das sanções aos credores ausentes à fase conciliatória do procedimento de tratamento ao superendividamento do consumidor. Comentários ao RESP 2.168.199 do Rio Grande do Sul. Este artigo foi publicado na Revista de Direito do Consumidor, volume 158, em março e abril de 2025, e as autoras são Cláudia Lima Marques, Laís Bergstein e Maria Luísa Bailo Targa, e foram disponibilizadas pela Revista dos Tribunais. Este artigo analisa uma decisão muito importante da terceira turma do STJ. O caso envolvia um servidor aposentado que tinha 58% da sua renda comprometida por dívidas bancárias, totalizando quase R$800 mil. Ele tentou uma conciliação no Sejusc, mas o Banco do Brasil simplesmente não compareceu à audiência. O banco alegou que não poderia sofrer punição porque aquela era uma fase pré-processual. No entanto, o STJ, no voto do ministro Ricardo Villaboas Cueva, decidiu que as sanções previstas no artigo 104A do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, devem sim ser aplicadas mesmo nessa fase inicial. Aqui entra uma nova visão trazida pelo CPC de 2015. O acórdão destaca que o comparecimento à audiência de conciliação é um dever de cooperação, previsto no artigo 5º do CPC de 2015. No antigo CPC, de 1973, tínhamos a audiência preliminar, do artigo 277. Mas o novo Código elevou a autocomposição a um patamar de norma fundamental, no artigo 334, tornando o comparecimento obrigatório para as partes. E as sanções para o credor que falta são pesadas. Para falar um pouco sobre elas, vamos chamar a consultora jurídica Amanda, ao vivo de Brasília. Amanda, tudo bem? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Letícia. Eu sou a Amanda e continuando, como de fato você bem introduziu, as sanções previstas no artigo 104A, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor são severas, mas elas precisam ser severas. O ponto central que o artigo e a decisão do STJ não deixam muito claro é que não existe tratamento efetivo do superendividamento sem cooperação efetiva também dos credores. O tribunal foi preciso ao afirmar que ninguém é obrigado a aceitar um acordo, mas todos os credores são obrigados a comparecer à audiência de conciliação e negociar de forma leal, sob pena de inviabilizar completamente o procedimento. A nossa crítica ao comportamento do Banco do Brasil aqui acompanhamos o posicionamento das autoras. É que ele revela uma tentativa de esvaziar a lei por meio de uma leitura excessivamente formalista. Alegar que a audiência conciliatória seria pré-processual para fugir das sanções ignora a lógica e a finalidade do sistema criado pela Lei 14.181 de 2021. Se essa tese fosse aceita, a fase consensual se tornaria meramente simbólica, incapaz de produzir qualquer resultado concreto para o consumidor superendividado. Aprofundando a análise, nós entendemos que o artigo não se limita a comentar essa decisão isolada do STJ, mas ele propõe uma mudança estrutural na forma como o direito do consumidor enfrenta o superendividamento. As autoras deixam claro que a lei do superendividamento não foi criada apenas para resolver conflitos individuais, mas para funcionar como uma política pública de prevenção à ruína financeira voltada para a preservação do mínimo existencial e a reinclusão social do consumidor. Um ponto que merece destaque crítico é a ideia de que a audiência conciliatória constitui o verdadeiro núcleo do procedimento de repactuação, porque sem a presença de todos os credores, que especialmente são as instituições financeiras que possuem a maior parte dessas dívidas, o consumidor fica impossibilitado de apresentar o plano global de pagamento, que é onde ele coloca ali todas as contas e como elas serão pagas em quanto tempo. E isso torna um procedimento um jogo desequilibrado, onde só uma das partes assume os riscos e deveres.
Nesse sentido, concordamos com as autoras ao rejeitar o argumento de que a aplicação de sanções violaria a autonomia privada dos credores. Não se trata de obrigar ninguém a aceitar uma condição desfavorável, mas de exigir uma postura mínima de cooperação, em consonância com a boa-fé objetiva e com o dever de colaboração consagrado pelo CPC de 2015. Comparecer à audiência com um representante sem poderes reais de negociação, de apresentar ali uma oferta, para negociar, é tão ineficaz quanto não aparecer. Nossa posição crítica é que, sem a aplicação efetiva dessas sanções, a lei do superendividamento correria o risco de se tornar aquilo que as próprias autoras denominam de um leão sem dentes, uma legislação robusta no plano normativo, mas incapaz de produzir resultados concretos na vida real. A decisão do STJ, portanto, não apenas interpreta corretamente a lei, como ela também reforça uma concepção de processo cooperativo, orientado pela dignidade da pessoa humana e pela função social do crédito. Muito obrigado pelas excelentes ponderações, Amanda. Concluímos que as autoras são precisas ao afirmar que, sem a aplicação das sanções previstas no artigo 104-A, parágrafo 2º do CDC, a lei de superendividamento perderia sua efetividade prática. A metáfora "o leão sem dentes" sintetiza com perfeição essa crítica, uma legislação robusta no plano normativo, mas incapaz de produzir resultados concretos. A decisão do STJ, portanto, fortalece uma visão de justiça mais humana, cooperativa e alinhada à dignidade da pessoa humana. Agora passamos para o segundo texto. Critérios para fixação dos alimentos e a prova da capacidade econômica, de autoria de Ana Paula Vasconcelos e Mariana Carneiro Ramos. Esse trabalho foi publicado no boletim Revista dos Tribunais Online, volume 70, de dezembro de 2025. E para isso eu vou chamar a nossa repórter para participar dessa conversa, trazendo mais informações. Isso mesmo, Letícia. O texto é fundamental para entendermos casos como o do influenciador Gato Preto, que foi preso recentemente. O artigo discute o famoso trinômio alimentar: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Exatamente, Clarissa. O grande problema enfrentado pelas autoras é a dificuldade de provar a renda de quem é autônomo, empresário e influenciador digital, que muitas vezes oculta o patrimônio. Elas citam que a obrigação alimentar nasce da solidariedade familiar e visa a proteção da vida digna. E aqui o CPC de 2015 traz uma mudança revolucionária no artigo 373, parágrafo 1º, que trata da distribuição dinâmica do ônus da prova. No CPC antigo de 73, pelo artigo 333, o ônus era estático, que impedia os alimentos que tinha que provar o quanto o outro ganhava. Agora, se o devedor, como no caso dos influenciadores, tem mais facilidade de mostrar os seus próprios ganhos, o juiz pode reverter esse ônus. Exatamente. O artigo também comenta o RESP 2.126.879 de São Paulo. Nesse julgamento, o STJ autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal via sistemas como o Sisbajude e Infojude, porque o devedor ostentava sinais exteriores de riqueza, totalmente incompatíveis com a renda que ele declarava nos autos. As autoras citam o doutrinador Rolf Madaleno, que defende que a quebra de sigilo é a última esperança do credor de alimentos. Quando há indícios de que o devedor usa empresas de terceiros para esconder dinheiro, a justiça deve intervir. A nossa principal pontuação do texto está na defesa do que é chamada verdade das redes sociais. Ela deve ser levada seriamente em consideração pelo judiciário, especialmente nas ações de alimentos. Em um contexto social marcado pela superexposição digital, não é mais razoável dissociar completamente a realidade processual da realidade social construída pelo próprio devedor fora dos autos. O texto acerta ao apontar que a prova da capacidade econômica do alimentante é, muitas vezes, extremamente difícil para o alimentando. No entanto, entendemos que essa dificuldade, às vezes, é agravada quando o devedor adota uma postura contraditória, declara rendimentos modestos do processo, mas ostenta, em suas redes sociais, um padrão de vida incompatível com a alegada incapacidade financeira. Viagens de luxo, consumo frequente, veículos caros e experiências sofisticadas não podem ser ignoradas como meros recortes da vida privada. Essas postagens não são, por si só, prova absoluta de riqueza, mas funcionam como fortes indícios capazes de justificar a adoção de medidas instrutórias mais invasivas, como a quebra do sigilo bancário e fiscal. Desconsiderar esses sinais exteriores de riqueza significaria fechar os olhos para uma realidade concreta e permitir que o processo seja utilizado como instrumento de fraude.
Nossa crítica, portanto, é dirigida a uma visão excessivamente formal da prova. O judiciário não pode se limitar aos documentos unilateralmente apresentados pelo devedor, sob pena de legitimar comportamentos oportunistas e aprofundar a desigualdade processual entre as partes. Levar a sério a realidade digital não viola garantias fundamentais. Ao contrário, contribui para a busca da verdade real e para a efetividade do direito alimentar, que possui natureza existencial. Do ponto de vista crítico, é muito apoiada a conclusão das autoras e do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmarem que, no conflito entre a privacidade bancária do devedor e o direito fundamental à vida digna do alimentando, especialmente da criança, deve prevalecer o direito aos alimentos. O texto é preciso ao demonstrar que o sigilo bancário e fiscal não possui caráter absoluto e não deve ser utilizado como um escudo para práticas abusivas. A proteção à intimidade patrimonial do devedor precisa ser relativizada quando há indícios concretos de ocultação de renda ou incompatibilidade entre os rendimentos declarados e o padrão de vida efetivamente demonstrado. Nesse cenário, a atuação mais incisiva do judiciário não representa violação de direitos, mas sim cumprimento do dever constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente. A crítica, portanto, reforça que o judiciário não pode ser passivo diante de indícios de fraude ou blindagem patrimonial. A proteção da criança deve prevalecer sobre os interesses patrimoniais do devedor, garantindo que o processo de alimentos cumpra sua função social e não se torne um instrumento de injustiça. As referências bibliográficas completas dos 2 artigos utilizados estão na descrição deste vídeo, seguindo rigorosamente as normas da ABNT e as exigências feitas pelo professor. E essa foi a edição de dezembro de 2025 do Jornal RT. Agradecemos a audiência e reiteramos a importância da produção acadêmica de mulheres em direito, especialmente na área processualista. Destacamos a importância dos coletivos de mulheres na produção científica. Ficamos por aqui. Boa noite.